Nós vamos agora iniciar a nossa reunião com o nosso irmão Edivaldo trazendo a página de preparação. Em seguida eu farei a prece e logo depois a nossa irmã Marcília trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês que aqui estão presentes e para você também que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 164. Diante de Deus. Pai nosso, Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele, não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como o nosso Pai Celestial, ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que é soberanamente justo e bom, queremos te agradecer por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de nos unirmos em nome de Jesus para aprendermos um pouquinho mais das tuas leis. Que possamos, Senhor, ter nossos ouvidos bem atentos para a mensagem que o Evangelho do Cristo nos trará na noite de hoje. Temos a certeza, Senhor, que esse encontro ajudará no nosso despertar. Ajudará na nossa busca de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, para que um dia possamos ser reconhecidos como teus discípulos, portanto, nos amarmos. Queremos agradecer, Senhor, a tua presença e a presença dos mentores espirituais da nossa casa, dos mentores espirituais desta reunião e dos mentores espirituais de cada um de nós, que tanto fazem, tanto incentivam a nós de estarmos aqui para poder participar sempre desse banquete. Gratidão, Senhor, mas queremos te rogar que nunca nos falte essa oportunidade bendita, hoje e sempre. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro, e que a tua paz e o teu amor se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti.
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Marcília com o Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos, amigos, queridos, encarnados e desencarnados. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Estamos aqui para mais um pequeno e grande estudo, né? Que sempre é para nós um grande estudo, né? Do Evangelho. A gente continua no capítulo 21, né? Ainda vamos falar mais um pouquinho sobre profetas. Outros companheiros já conversaram, né, com a gente sobre o que significa isso. E o nosso item é o item 10. Mas antes da gente entrar nesse item, que tem o seguinte título: Os falsos profetas da erraticidade. Vamos relembrar, né? Porque quando a gente fala profeta, isso vira até piada, né? Tem gente até que chama outra pessoa de profeta, né? Só porque ele está tentando fazer adivinhação, acaba virando chacota. Então, profeta, no sentido popular, é aquele que profetiza, que faz profecias, né? Que traz uma mensagem, que faz predições. Ou seja, é aquele que tem o dom de revelar o futuro. O cara que diz o que vai acontecer é um profeta, não é? Só que no sentido bíblico e evangélico, é claro. Profeta é um enviado de Deus que tem a missão de instruir os homens e de revelar as coisas espirituais. Bom, enviados de Deus, todos nós somos, né? Deus me enviou você, enviou todos nós. Todos somos enviados de Deus. Todos temos essa missão de instruir, de explicar, de esclarecer as coisas espirituais. Temos, né? Lembra que a gente fez um estudo sobre o dever? O dever civil, o dever social, dever profissional. Nós falamos do dever espiritual. Eu, como cristã, eu tenho o dever de divulgar, exemplificar, propagar, falar e, principalmente, viver de acordo com aquilo que eu falo, né? Que é propagar o Evangelho. Ou seja, evangelizar. Eu tenho o dever de evangelizar através da minha palavra e dos meus atos. E dos meus pensamentos também, né? E o que é evangelizar? Eu tenho que colocar um caixote lá na praça pública, subir e começar a ler a Bíblia? Não, não é nada disso. Evangelizar é falar da boa nova, do Evangelho que o Cristo pessoalmente trouxe para a gente. É eu falar para o meu amigo, para o meu vizinho, meu parente, minha filha, seja o que for, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 mesmo. Né? Que o perdão liberta, o perdão corta as correntes, te deixa leve, te traz saúde, né? Saúde física, saúde espiritual. É eu falar para o meu colega que existe vida após a vida, né? Que eu devo amar meus inimigos, que eu não devo devolver o mal com o mal. Isso é evangelizar. Esse é o nosso dever como cristão. Então, todos somos profetas. Eu sou enviado de Deus, né? O meu dever é falar de Deus, falar do Evangelho que o Cristo trouxe, né? E os profetas, gente, na antiguidade, quando a gente fala essa palavra profeta, a gente lembra muito do Antigo Testamento, né? Os profetas do Antigo Testamento nada mais era do que médiuns.
médiuns sensitivos, médiuns audientes, médiuns clarividentes, médiuns videntes, médiuns intuitivos. Hoje em dia a gente lida também com muitos profetas, com muitos médiuns. São os intermediários. Médium é aquele que está mediando, está no meio entre o plano espiritual e o plano material. Todos somos médiuns. Mais ou menos médiuns, com mais ou menos sensibilidade. Mas todos somos intuídos, todos somos inspirados. Bom isso, né? Então somos todos profetas. E esses médiuns existem em todas as religiões, em todos os países, ou sem religião também. Até no crime, né? Há médiuns que são intermediários. Portanto, para ser profeta, não precisa fazer previsão do futuro, nem dizer o que vai acontecer. Esses profetas que existem entre nós, que são os médiuns, né? Há muitos tipos de profetas, né? Há aqueles que trabalham no bem, os que se educam, os que escolhem, se conscientizam de viver de acordo com os postulados do Cristo, os que se esforçam para melhorar. Eu estou nessa aí, eu estou me esforçando para me melhorar. Esses são instrumentos dos bons espíritos. Mas há também aqueles que vivem em desacordo com esses ensinamentos. Pregam uma coisa, fazem outra, ou então estão a fim de ver o circo pegar fogo, né? Agem de um jeito, desacordo com o que falam. Esses são instrumentos dos espíritos inferiores, dos espíritos que ainda ignorantes desconhecem o Cristo, o Evangelho, né? E vivem a perturbar aí, né? A nos perturbar, a querer fomentar a guerra, a desunião, a violência. Esses são os falsos profetas. Esses são os falsos profetas. Ou seja, os falsos médiuns, falsos intérpretes. Porque pessoas que fazem mau uso da sua capacidade mediúnica, lembra que eu falei que todos somos médiuns sensitivos ou intuitivos? Nossa, eu tenho uma intuição ótima, maravilhosa, mas eu uso essa minha intuição para prejudicar o outro. Eu uso a minha mediunidade para usurpar, para mentir, né? Para enganar. Então esses são os falsos médiuns. Eles sempre existiram em todas as épocas da humanidade. Então essas pessoas que fazem esse mau uso dessa capacidade mediúnica, né? Que é de registrar, de perceber essas coisas do mundo espiritual, por fazerem mau uso, se fragilizam moralmente. E aí abrem espaço para essas entidades ignorantes, infelizes, ainda no mal. E isso há em todas as áreas, né? Na área da saúde, na política, né? Prometem, não cumprem. Na área educacional, nos templos religiosos, né? Quantos lugares aí líderes religiosos prometem que vão resolver isso ou aquilo, ou que vão te dar um pedacinho do céu se você fizer isso ou aquilo, ou te prometem que você vai ter acesso direto a Deus se você fizer isso ou aquilo, quando na verdade o único acesso direto e verdadeiro a Deus é através de Jesus, né?
Isso nós sabemos. Bom, quando esses falsos profetas desencarnam, passam para o lado de lá, eles continuam falsos profetas, né? A morte não nos modifica, pelo menos não de imediato. É claro que lá o progresso continua. A gente pode se melhorar lá? Pode. Você pode desencarnar de um jeito, passa um tempo e depois você se melhora bastante, claro. Mas se eu sou mentirosa aqui, encarnada, quando eu desencarnar, eu vou continuar mentirosa, né? A morte não vai modificar isso em mim. Então, os falsos profetas daqui que a gente conhece, quando desencarnam, passam a ser os falsos profetas do plano espiritual. Aí a gente entra no item que a gente precisa estudar, os falsos profetas da erraticidade. E aí Kardec deu esse nome, erraticidade. Ele quis se dirigir ao plano espiritual. Quer dizer, é um espaço, é um estado onde os espíritos se encontram. É um intervalo entre uma encarnação e outra. Se eu desencarnar, eu vou para o plano espiritual, certo? Então, eu serei um espírito errante, eu estarei na erraticidade, porque eu ainda preciso reencarnar. E eu ainda preciso muito, muito, muito reencarnar. Então, esse intervalo das existências corporais entre uma encarnação e outra chama-se erraticidade. Somente os espíritos puros não são espíritos errantes, porque esses não precisam mais reencarnar. Então, todos da escala espírita, da terceira e segunda ordem, todas as classes, quando desencarnados, são espíritos errantes. Então, ser um espírito errante não tem nada a ver com inferioridade espiritual, né? Agora, para que eu preciso saber que existe falso profeta na erraticidade? O cara já não está do lado de lá? Já não morreu, já não passou do lado de lá? Para que eu preciso saber que existe falso profeta na erraticidade? É Lázaro que está trazendo essa orientação para a gente. Porque, veja bem, a gente está estudando isso baseado no Evangelho, né? É de Mateus, aqui se não me engano, onde Jesus fala: guardai-vos dos falsos profetas, né? Que seduzirão muitas pessoas. Ele não foi explícito naquele momento dizendo se era falso profeta do lado de cá ou do lado de lá. Mas como nós, espíritas, estudamos o Evangelho sob a ótica da doutrina espírita, né? Lázaro trouxe essa informação para a gente, essa orientação para a gente tomar cuidado com esses falsos profetas que estão do lado de lá. Mas qual a importância que isso tem na minha vida? Não adianta a gente estudar nada, gente, se a gente não tira proveito para a nossa vida, para o meu entendimento, para a minha melhoria. Se isso não me torna uma pessoa melhor, não adianta eu decorar o livro dos Espíritos inteiro, né? Em que isso me atinge? Se somos todos médiuns e estamos todos em contato assim constante com os espíritos, porque todos somos influenciados para o bem ou para o mal, não é verdade? E também influenciamos. E isso se dá através do pensamento. Estamos mergulhados nesse mar de ondas, né, eletromagnéticas dos pensamentos. Então, eu sabendo disso, que eu sou médium e que eu posso ser influenciada por um pensamento de alguém que eu não estou vendo, porque ele desencarnou, eu não estou vendo. E mesmo vendo, eu me deixo levar, não é? Que dirá sem ver.
Eu, sabendo disso, eu preciso desenvolver o meu discernimento, o meu bom senso, para eu aprender a escolher o que é certo do que é errado, o que é adequado do que não é, o que é mais cristão do que não é. É como um alimento material. Quando a gente vai almoçar no self-service, a gente vai botando no nosso prato aquilo que a gente gosta, que seja saudável, bom. Se tiver uma comida com aspecto ruim, a gente não pega. O alimento espiritual tem a mesma teoria, tem o mesmo significado. Eu preciso escolher aquilo que vai me alimentar espiritualmente, que me faz bem ou não. Através de quê? Dos pensamentos. Todo pensamento é escolha nossa, gente. Por mais que sejamos influenciados, nós não somos marionetes nas mãos dos espíritos. Está vindo um pensamento ruim? Começa a cantar, bate palma, dança, vai plantar uma árvore, vai... Cada um faz um negócio, né? Vai desenhar, vai orar, vai entrar em prece, vai cozinhar, volta o pensamento, né? Para uma praia, para uma criança, porque nós escolhemos o pensamento, é o nosso alimento espiritual. Essa influenciação dos espíritos, dos falsos profetas que estão na erraticidade, ela se dá de forma individual ou de forma coletiva. Por que os países não se entendem e entram em guerra? São homens inteligentíssimos, assessorados por tantos outros mais inteligentes, bilíngues, trilíngues, não é? Executivos, formados, ONU, todo mundo, e não se entendem. Há um fomento aí para que o circo pegue fogo, não é? E nós? Quando eu venho aqui para o meu tratamento espiritual, que pensamentos eu estou alimentando? E tem que ir lá. Primeiro tem que ouvir aquele estudo chato, depois tem que ir lá tomar um passe. Eu acho que não funciona muito não. Depois tem que levar a tal da garrafinha. É assim que a gente vem? Que pensamentos eu estou me nutrindo, estou me alimentando, né? De pessimismo, de desconfiança, de falta de fé, descrença. Ou eu venho para cá esperando que a espiritualidade faça tudo por mim. Isso aqui, né, gente, é só um pedacinho de um processo. Porque todos nós aqui estamos em tratamento, tá? Encarnados, desencarnados, médium passista, orador, dirigente, todos estamos em tratamento. Porque Emmanuel afirma que todos nós somos enfermos, espíritos enfermos, neste mundo obscuro. Então é só um pedacinho. É eu vir aqui, né, com fé, com bom ânimo, com predisposição a ouvir, aberto a ouvir, receptivo. Eu vou entrar na câmara de passe, é um momento meu. Eu não tenho que pensar em filho, pai, mãe, duplicata, casa, nada. É um momento meu, eu preciso estar receptivo àquela energia, aqueles fluidos salutares, para que os meus centros de força absorvam esses fluidos salutares, né? A aguinha que eu levo para casa não é uma água comum, é o meu remédio. Né? A palestra pública, né, Rosana, que nós somos orientados a assistir, o bom livro que a gente é orientado a ler, a boa música, as nossas mudanças interiores de pensamento, de comportamento, isso tudo faz parte do nosso processo de melhoria. Melhoria espiritual, melhoria física, não é? Então, pelo avançar da hora, que cada um, então, de nós possamos assumir a nossa missão de profetas,
que somos, porque trazemos uma mensagem, né? Trazemos uma mensagem, trazemos uma missão, e que a gente possa usar essa missão profética, né, para a gente se ajudar mutuamente. Porque não tem progresso eu me isolando e me trancando no meu quarto. O progresso é eu atuando, vivendo, é eu ali no fervor, aprendendo a ser paciente, compreensivo, indulgente. Aí eu vou progredir. Esse é o nosso desafio, né? Para que a gente descubra assim como aplicar o Evangelho na nossa vida, que é o caminho para a nossa felicidade, o Evangelho. Para a nossa felicidade e para a nossa saúde. Jesus, quando veio falar de perdoar 70 vezes 7, ele não estava fazendo um curso de aperfeiçoamento profissional, não. Ele estava falando, você quer ter saúde? Perdoa. Aí a gente vê esses séculos todos aí juntando um monte de mágoa, ódio, raiva, vingança, né? Fica doente e tal, e a gente ainda não entendeu, né? Então, amigos, que possamos ser esses profetas aqui, né, da nossa vida material, interagindo com a vida espiritual e escolhendo bem os nossos pensamentos, o nosso alimento espiritual. Fiquem com Jesus, um abraço em cada coração. Mais uma vez, unindo os nossos pensamentos, para te agradecer, Divino Mestre, por esse banquete que nos chegou na noite de hoje, ajudando em nossas reflexões, nesse mês tão lindo, onde comemoramos o natalício de Jesus. Que possamos cada dia nos inspirarmos nessas mensagens que o teu Evangelho nos oferece, para que possamos ter dias de paz, dias de glória. Porque esses dias que tanto buscamos saber, Senhor, sabemos hoje que Ele começa dentro de nós. A paz do mundo começa em nós. Ajude-nos, Senhor, a nos tornarmos mensageiros da Tua paz e do Teu amor. E nesse momento de oração, em que estamos todos juntos, vibrando numa única sintonia, rogamos a Ti, Senhor, que essas vibrações alcancem cada um dos nossos irmãos. Aqueles irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, nas ruas, Senhor, mas também aqueles que deixamos em nossos lares, aqueles que nos acompanham em seus lares, mas que teus missionários também possam levar parte dessas bênçãos às zonas de conflitos, seja elas aonde for, que o teu amor possa tocar cada um desses irmãos e eles possam despertar e seguirmos juntos esse reto caminho. Gratidão, Senhor, por ter ficado conosco nessa primeira parte da nossa reunião. E rogamos a Ti que continue conosco nesse momento do passe, onde os bálsamos, os remédios, as energias curadoras serão oferecidas a todos nós. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para encerrarmos
essa primeira parte da nossa reunião. Te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos ao... Quanta luz